Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui chegando pela primeira vez, muito bom dia a todos. Rogamos sempre a Deus que nos encha de paz e muita saúde também. Hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem aqui no canal, perguntas e respostas. Então nos chegaram várias questões e hoje vamos responder 4 delas, muito interessantes. São questões que foram encaminhadas para o canal e aqui nós vamos, pela ótica espírita, dar as explicações a esses irmãos e irmãs que encaminharam para nós os seus questionamentos. Vamos lá para a primeira questão do dia. Diz assim: Robson, como faço para me libertar das influências espirituais negativas? Eu não tenho dúvida de que essa questão alcança muita gente, porque muitas pessoas já me perguntaram, já me fizeram esse mesmo questionamento, não é? E é uma coisa natural, nós estamos no mundo de provas e expiações e recebemos sim muitas influências de caráter negativo e como então nos libertar disso, como evitar também, é algo muito importante de ser dito. Então vamos lá. A espiritualidade diz assim: meus amigos, meus irmãos, para se libertar das influências espirituais negativas, aproxima a tua natureza dos bons. Tudo é uma questão de sintonia. Os maus se aproximam senão quando damos guarida às suas investidas por nossa invigilância e procedimentos em desalinho com as leis divinas. Quando já instalada essa influência e sendo mais forte, é recomendável procurar uma boa casa espírita para orientações e tratamento. Então vamos lá, gente. Os espíritos nos ensinam que tudo realmente é uma questão de sintonia. Eles dizem assim: os maus espíritos, eles nos influenciam através de nossas brechas morais. Então é o que a espiritualidade disse aqui. Os maus se aproximam quando nós damos guarida ao pensamento que esses irmãos desencarnados irradiam através do nosso perispírito e com a finalidade, de alguma maneira, nos prejudicar. Então, por nossas falhas morais, pelos pensamentos em desalinho, não é, com as leis divinas, muitas vezes nós próprios damos guarida para que essas influências aconteçam. E o que é que os espíritos dizem? Aproxima a tua natureza dos bons. Gente, é sintonia. Na medida em que nós elevamos nosso padrão vibratório no nosso dia a dia, esses irmãos que ainda vibram numa faixa mais densa, mais próxima ao orbe, eles não vão ter acesso à nossa casa mental. E como é que nós vamos aproximando nossa natureza dos bons? É dia a dia. É fazendo aquela reforma íntima, não é? É substituindo nossos hábitos da invigilância por hábitos mais sadios. É respeitando a nós, respeitando ao nosso próximo, enfim. Aos poucos, nós vamos conquistando uma melhor condição moral e aí vamos deixando de ser alvos dessas influências negativas. Essa é a receita, gente. Agora, obviamente, se você já é alvo dessas influências, está lhe trazendo já prejuízos de ordem psíquica, de ordem material, então é importante procurar uma casa espírita séria que possa lhe dar as orientações devidas e também providenciar pelas terapêuticas que oferta o seu tratamento. Espero que tenha atendido a dúvida da nossa irmã. A questão número 2 diz assim: você poderia nos detalhar um pouco mais sobre o chakra frontal? Gente, uma pergunta muito interessante. Nós estudamos aqui os 7 chakras, tá certo? Que são centros de força localizados no nosso perispírito e que têm ligação direta com o nosso corpo físico através dos plexos. E nós vimos então que cada chakra ele tem funções espirituais e de repercussão no corpo físico também. E aí a pessoa que endereça a pergunta diz:
esse chakra frontal, ou centro de força frontal, que está aqui no meio da testa. Poderia nos detalhar um pouco mais? Perfeitamente, vamos sim. No quesito de pensamento e concentração, o que é que influencia o chakra frontal? Diz assim, na doutrina, o chakra frontal, também conhecido como terceiro olho, é um dos centros de força no corpo espiritual, no perispírito, que desempenha um papel importante na percepção espiritual e na intuição. Está localizado na testa, entre as sobrancelhas, bem aqui. Abaixo estão alguns pontos-chave sobre o chakra frontal. Vamos lá. Este centro de força está associado às funções mentais superiores, incluindo a capacidade de concentração, o pensamento lógico e a clareza mental. Ele ajuda na assimilação de ideias e no discernimento, que são as funções cognitivas. Gente, veja que espiritualmente esse chakra frontal é importantíssimo para a visão do espírito, para a percepção do mundo espiritual e, sobretudo, gente, para o processo intuitivo. Então, nos anunciam os bons amigos espirituais que quanto mais evoluirmos, nós vamos nos tornando homens e mulheres intuição, que é um canal mais direto com os pensamentos superiores e que vão nos encaminhando para o nosso progresso de uma maneira muito mais suave, muito mais sutil. É o processo da intuição. E materialmente falando, veja que beleza a atuação desse centro de força. Ajuda-nos na capacidade de concentração. Então, as pessoas que querem estudar, esse chakra frontal é importantíssimo para a nossa concentração, não só para quem vai estudar, como quem está fazendo a sua tarefa. Em qualquer atuação nossa, se precisa de concentração, esse centro de força é importantíssimo. Também nos auxilia no nosso pensamento lógico, na clareza mental, e ele ajuda também na assimilação das ideias e no nosso discernimento. São as funções, gente, cognitivas, não é? Onde está a sede também da inteligência, que é do espírito, mas se expressa no corpo. Então é na nossa aparelhagem corporal que a atuação do chakra frontal, o centro de força frontal, é fundamental. Então, quando nós estamos, por algum motivo material ou de influência espiritual, com esse chakra frontal em dificuldade, não é? Em desalinho, o nosso campo mental fica apresentando muitas oscilações. As nossas ideias, a nossa concentração, a nossa memória, o nosso poder de discernimento. Então, ele é o centro de força de nossa casa mental. É um centro muito importante. E eles dizem assim, o centro de força frontal é associado também à percepção extrasensorial, à intuição e à clarividência, que é uma potencialidade mediúnica, né, de nós conseguirmos estar com essa vidência muito aclarada, percebendo os espíritos e o mundo espiritual também. Ele é considerado o centro da visão espiritual, permitindo a percepção de planos espirituais além da matéria física. Então nós sabemos, gente, que isso é uma função muitas vezes do próprio sonâmbulo. A pessoa que é sonâmbula, ele anda, pode estar com olhos fechados, não bate nada, ele tem a percepção, porque está atuando nesse momento a sua visão espiritual, que é diretamente ligada ao centro de força frontal. Então, em rápidas palavras, esse é um pouco mais do aprofundamento que nós podemos aqui trazer para essa pessoa que nos endereçou essa segunda questão. Vamos para a terceira questão do dia. Apenas 4 dias após o seu desencarne, melhor dizendo, meu avô apareceu na porta do meu quarto, quando eu estava pronta para dormir. Isso é possível? Então veja que é um relato muito interessante, não é? A pessoa nos encaminha a pergunta, querendo saber se realmente isso é possível ou se foi fruto apenas da imaginação. Então ela diz que apenas 4 dias depois do desencarne do seu avô, ela estava pronta para dormir e o avô apresentou-se na porta do seu quarto.
ela me diz no relato que ele não falou, mas ficou olhando para ela por alguns instantes e depois desapareceu. É possível? Olha, gente, nós já estudamos aqui no nosso canal a condição do espírito moral, ela diz diretamente sobre o seu despertamento na pátria física depois do seu desencarne, do seu desenlace físico. E nós vimos sim, fizemos aqui uma série de depoimentos da obra Céu e Inferno e trazendo o depoimento de espíritos felizes, eles próprios nos relataram o quê? Que chegando no mundo espiritual não tiveram muita dificuldade para despertarem na nova realidade e ficarem conscientes de si mesmos, já raciocinando tudo e podendo então, por permissão divina, até se comunicarem com seus familiares. Nesse caso aqui específico, percebam que apenas 4 dias após o desencarne, esse irmão, esse avô, não é, já reuniu as condições necessárias para apresentar-se à sua neta, que já estava pronta para dormir. Então, gente, a forma como nos conduzimos na matéria, não é, estarmos com a visão sempre na vida futura, procurando, como dizia na questão anterior, das influências espirituais, fazendo a nossa reforma íntima, tudo isso já vai nos encaminhando para um desencarne muito bom. Porque de outra sorte, nós já estudamos aqui também, o espírito que é profundamente atrelado à matéria, não é? Que traz um egoísmo muito imperioso e que ainda está muito preso às coisas materiais, é muito natural que principalmente o vísgo da saudade não o deixe fazer uma transição de forma mais serena, mais suave e mais tranquila. Então é preciso que estejamos atentos na forma como nós vamos aqui nos conduzindo, porque isso dirá diretamente da nossa condição quando despertarmos na pátria espiritual. Então essa transição é importantíssima, mas nós sabemos que podem durar horas, dias, semanas, meses e até anos, não é? Então, a doutrina espírita, através da fala dos bons amigos espirituais, nos orientam o quanto é importante nós nos conduzirmos na matéria sem perdermos de vista a nossa finalidade de encarnados, que é progredir sempre. Está lá no túmulo de Kardec. Nascer, crescer, desencarnar e renascer ainda. E, sobretudo, gente, progredir, não é? Então, essa explicação dizendo a irmã que nos endereçou, é possível? Sim. E muitos, mas muitos casos como o seu, se apresentam aqui no nosso canal, na nossa vivência espírita, de irmãos que desencarnam e assim que recobram a sua lucidez espiritual no mundo dos espíritos, com permissão divina, eles sim se comunicam, dão recado, se apresentam aos seus parentes, como é o caso da irmãzinha aqui. Seu avô com certeza lhe visitou e naquele momento ele não teve a permissão de expressar, não é, falando ou por pensamento, o que ele desejava, mas entendo aqui que foi uma visita de despedida e ao mesmo tempo, minha irmã, lhe dizendo, não é, com a sua presença, da pujança da vida espiritual e de que a vida, com certeza, continua. São os vivos daqui e os vivos de lá. Então, agradeça a Deus, ore, não é? Eleve o seu pensamento em prece e irradie ao seu avô a gratidão que você possui e tudo de bom que o seu coração deseja encaminhar até ele. Onde o Espírito estiver, ele receberá, com certeza, as suas boas vibrações. Vamos para a 4ª questão do dia. Questão muito importante, gente. Vejam que a pergunta parece ser simples e tem uma repercussão filosófica muito grande para nós. A pessoa diz assim: a vida física é crescimento ou apenas sofrimento? Não é? É muito importante essa questão, por quê, gente?
porque nós reencarnamos com qual finalidade? Crescimento espiritual, crescimento intelectual, desenvolvimento de nós próprios e desenvolvimento do plano físico que nos acolhe. Mas qual é a percepção que nós temos? Grande parte das pessoas tem essa percepção do sofrimento, que nós já estudamos bastante aqui no nosso canal, e o que nos ensina a doutrina espírita, que o sofrimento não é de origem divina, é de origem humana, e são normalmente advindos das provas que escolhemos para crescer ou das expiações, que são as consequências de nossas escolhas do hoje e também do ontem. Isso é uma breve revisão. Então, na medida em que a pessoa percebe o mundo em que vive, ainda com tantos sofrimentos, né, com tantas dificuldades, chega a se questionar e pergunta aqui no canal: será que o mundo é para crescimento ou é só sofrimento? Gente, tempo virá em que nós não vamos mais precisar da dor educativa para que a gente cresça. Os Espíritos anunciam que em mundos de regeneração, felizes, celestes ou divinos, o panorama é outro. Então, essa percepção do sofrimento tão forte na nossa jornada física, aqui no plano terreno, desculpem, que é um plano de provas e expiações, nos faz realmente refletir, mas a doutrina nos deixa com muita clareza, com muita tranquilidade, que nesse plano nós estamos em desenvolvimento. Uns mais rápido, outros mais lentamente, mas a nossa destinação é chegarmos a espíritos de luz. Então, essa nossa trajetória terrena diz muito, gente, de nosso crescimento com maior brevidade ou menor brevidade. Então é isso. A vida física não é uma vida de sofrimento, mas uma vida de aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectivo também. Portanto, é um grande presente divino nós estarmos aqui nessa existência. Mas muitos espíritos, muitos mesmos, nesse instante, estão desejosos de fazer a grande viagem do mundo espiritual de volta ao mundo físico para dar continuidade ao seu progresso. Então, minha irmã, aproveite bastante a sua jornada, não ignore, não é, que os sofrimentos passam, tudo passa. Não há sofrimento que dure para sempre e seja muito grato a Deus por essa feliz oportunidade. Gente, aqui estamos concluindo o nosso estudo de hoje, perguntas e respostas em sua edição 25. Espero que tenham gostado. Peço a vocês, deixem o seu like, não é? Divulguem bastante, peçam às pessoas que se inscrevam no nosso canal e graças a Deus já estamos aumentando a nossa corrente do bem. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima semana. Até o próximo sábado. Não, já ia esquecendo. No final, fica um círculo aqui com a nossa imagem. Clicando nesse círculo, as pessoas podem se inscrever no nosso canal. Paz e luz a todos.